Vamos conversar agora com o Dr. Jamal Suleiman, que é médico infectologista do Emílio Ribas. Dr. Jamal, bom dia, obrigado por atender a CNN mais uma vez. Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui e agora, pelo menos, com uma luz no final desse túnel, né? É isso. E o que é que a gente faz para manter essa luz acesa, Dr. Jamal, para conseguir vê-la com cada vez mais brilho? As setas são correspondentes, né? Na medida em que a da vacinação aumenta, a de internados e mortos cai. Para além de continuar vacinando a nossa gente, o que mais a gente tem de fazer para que essa luz ilumine o túnel de uma vez por todas, doutor? Acho que você resumiu isso de maneira brilhante. A gente precisa estar alerta, né? As nossas luzes também precisam estar acesas. Então, esse número de leitos ocupados hoje, ele reflete um passado que é recente, mas é o passado. É o futuro também que nos interessa. Então, é fundamental que a gente, para ter conseguido chegar até aqui, entenda que é um conjunto de fatores. Então, a marcha da imunização é fundamental, não há dúvida, a gente está com um número bom, ainda não é um número ótimo. O número ótimo é que alcancemos 100% da população plenamente vacinada. Que destes 100%, um percentual pequeno não deve responder à imunização. E isso a gente já sabe. Então, é para esse contingente que as nossas forças devem se voltar no momento que a gente tiver a população plenamente imunizada. A outra frente é que a gente, enquanto não alcança isso, mantenha a estratégia de uso de máscara, de não aglomerar. Quando participar desses eventos testes, seguir rigorosamente as instruções, porque é em função dessas estratégias que a gente deve finalmente ter a luz plena. Eu acho que esse é o sentimento que deve nos mover e são essas as atitudes que nós temos que tomar. Doutor Jamal, bom dia, Luciana falando. A gente está falando de um retrato, de um recorte desse momento, mas projetando para um futuro próximo já, festas de Réveillon, além dos eventos teste, festa de carnaval, as pessoas já estão projetando, fora outros shows. O que o senhor avalia desse momento, inclusive de tirar a máscara, retirada da máscara e também sem distanciamento físico? Como é que o senhor avalia essa projeção nesse momento? Então, Luciana, a gente, parafraseando, né, um poeta que canta uma música, eu não nasci de óculos, eu também não nasci de máscaras. Então, é fundamental que o futuro seja, de fato, sem máscara. O futuro não é hoje. Infelizmente, todos nós estamos muito cansados. Mas, se a gente abolir o uso da máscara nesse momento, a gente corre o risco de retroceder, que é tudo que não queremos. A gente viu na matéria uma profissional da área de eventos dizendo nós temos que trabalhar, todos nós precisamos fazer as nossas atividades e isso significa retomar a normalidade. Para retomar a normalidade, a gente precisa seguir determinados parâmetros, porque o passado, que não é tão longe assim, há 500 dias, a gente teve um sofrimento imenso, bateu em 600 mil pessoas mortas. Isso é, assim, não dá, quer dizer, a gente não pode comemorar, seria macabro, inclusive. Então, aguardemos um pouco mais, projetar ou programar um carnaval para o ano que vem. Em todas as situações pós-guerra, se a gente for lembrar, eu não vivi o pós-guerra, mas a gente conhece a história. Então, imediatamente após esses regimes de intenso estresse, assim foi, por exemplo, na gripe espanhola, as pessoas retomam a sua normalidade, essa descompressão ela acontece, e aqui a gente precisa se programar, não há dúvida. O fato de programarmos não significa que eles vão ocorrer. Todos nós esperamos que ocorram mesmo, desde que a gente siga isso nos dias de hoje. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Que se a gente se organiza, se a gente toma as atitudes corretas, vacina, agora com a dose de reforço para as pessoas elegíveis, que são os idosos e os imunodeprimidos, é fundamental que eles recebam também.
porque nós precisamos proteger todo mundo. Então, logo seja aprovado para crianças, que essas crianças também recebam as vacinas, as plataformas que vão ser acessíveis para essas crianças. Então, esse conjunto de fatores visa que a gente chegue no Carnaval, que a gente chegue na festa de Réveillon, nessa passagem, tudo que a gente não viveu de 2020 para 2021. Então, doutor, eu queria perguntar ao senhor sobre o planejamento do Ministério da Saúde para o ano que vem, né, divulgado agora na sexta-feira passada. O senhor já falou sobre vacinação de crianças, né? E o Ministério da Saúde disse que quando houver uma vacina autorizada para 0 a 12 anos, pretende vacinar com 2 doses as crianças. Uma dose para adultos sem comorbidade e 2 doses de novo para 60 anos ou mais ou imunossuprimidos. O senhor acha que esse planejamento está correto? Uma dose para adulto é suficiente? Vacinar criança, o senhor já disse, me parece prudente, é interessante. E 2 doses para 60 a mais ou imunossuprimidos, o caminho é esse? O desenho parece bastante lógico, né? Doses anuais, pelo menos, para aqueles indivíduos que receberam as doses esse ano. Então, é mais ou menos seguindo o padrão para vírus de transmissão respiratória. Então, o fato de se programar para que isso ocorra, eu acho que é bastante razoável, inclusive. Neste momento, a gente não tem literatura suficiente para suportar que a gente vá fazer isso de maneira rotineira a partir do ano que vem. Mas tão logo tenhamos esses dados, é muito provável que seja exatamente essa estratégia. De qualquer forma, a gente tem que se organizar para o ano que vem, porque a gente viu que a produção desses insumos ela não acontece da noite para o dia, né? Então, e a população brasileira é uma população muito grande, a gente tem que ter essa programação. Então, eu acho que é razoável ter isso, mas a gente deve pautar essa intervenção com base na ciência. Então, logo tenhamos os dados que suportem isso, que a gente, por exemplo, não tenha que fazer 2 doses, pode ser que os dados emerjam nesse sentido. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que, à medida que o tempo vai passando, a gente também vai aperfeiçoando essas vacinas. Então, a identificação de partículas, por exemplo, que são capazes de promover uma imunidade mais duradoura, é uma das ferramentas que a ciência tem buscado para manter os indivíduos, depois que eles recebem a vacina, plenamente imunizados por um período muito longo. Então, tudo isso deve emergir a partir desse instante, porque a ciência tem caminhado nessa direção. Doutor, é a primeira vez que a gente está falando de uma queda significativa, robusta e sequente de internações no nosso sistema de saúde. Eu queria saber do senhor se já dá para fazer uma avaliação do nosso sistema de saúde, do comportamento dele durante a pandemia, se dá para dar uma nota para o SUS. E queria saber também se a gente está preparado agora para as sequelas que tanto falamos da Covid e a volta das cirurgias eletivas e dos pacientes com outras doenças. Eu acho que a gente, olhando retrospectivamente, deve aplaudir o Sistema Único de Saúde, porque ele, de fato, essa robustez e a capilaridade dele foi capaz de suportar a pandemia de maneira brilhante. Os trabalhadores da área de saúde tiveram um papel fundamental nessa pandemia. Aprendemos muito nesse processo todo, né? No começo foi extremamente complicado. À medida que a gente foi avançando, o conhecimento foi sendo incorporado, acho que a gente fez e faz um belíssimo trabalho, que é a função do SUS, né? A função do SUS é universalizar o atendimento às pessoas. Parece simples, né? A frase é uma frase muito simples, mas ter o entendimento disso no contexto, por exemplo, de uma pandemia é fundamental. Para além disso, eu acho que todo esse aprendizado ele vai se manter, inclusive, na assistência que o SUS sempre fez. Mas agora, com reconhecimento, e vocês sabem, que durante um bom tempo sempre se fez uma campanha contra o SUS, né? Porque se você enfraquece o SUS,
emergem outras formas de atendimento que, obviamente, não visam exclusivamente a saúde. O SUS deve visar exclusivamente a saúde. E nesse cenário, é fundamental que as pessoas entendam e pressionem para que os recursos para o SUS venham para o SUS. Então, eu acho que a partir desse momento, ainda mais no momento de crise econômica, é fundamental que todos nós nos unamos de tal forma que possamos preservar um bem que é um bem da população. Eu acho que é isso. E ele segurou isso de maneira excepcional, excepcional. Eu, como um trabalhador do SUS, que fiz a opção na minha carreira pelo SUS, não posso ter outra palavra para caracterizar isso a não ser orgulho. Jamal Suleiman, infectologista do Emílio Ribas. Doutor, muito obrigado pela entrevista para a CNN mais uma vez e boa segunda, boa semana para o senhor. Bom trabalho para vocês e vamos continuar nos cuidando.